Cubescape. Como o nome já evidencia, é um jogo do estilo escape room, ou seja, tu acha uma saída a partir das pistas que tu encontra ao teu redor. Mas, diferente dos habituais jogos desse estilo, em Cubescape tu não necessariamente foge de algum lugar que tu está preso. A ideia de Cubescape e dos próprios cubos é sobre memórias. E não é por acaso que desde o primeiro jogo nós temos acesso a quando cada momento se passa. Cada jogo da saga se passa num cenário específico, onde nos é contada a história de forma não linear. Justamente por isso existem duas ordens específicas dentro dos jogos. A de lançamento, que é a recomendada para se jogar, e a cronológica dentro da história. Todos os cenários de todos os jogos têm algo em comum: o lago. O Rush Lake, ou traduzido Lago Enferrujado, é o centro que une todos os locais de todos os jogos da saga Cubescape. O próprio lago, que possui propriedades místicas, e os cubos são o coração dessa história, que é contada ao longo de 10 jogos. Rush Lake também é o nome da desenvolvedora desses jogos, que dá uma certa imersão nesse mundo. Por sinal, essa desenvolvedora é holandesa, assim como um certo artista que é representado em um de seus jogos. Primeiramente, eu gostaria de falar da minha experiência, que foi a motivação para eu fazer esse vídeo. Por volta de 2015, quando eu procurava algo para jogar no Clique Jogos, me apareceu um jogo chamado Cubescape Birthday. E como desde sempre eu tinha interesse em jogos de escape room, eu fui dar uma olhada nesse, sem nem imaginar como que essa franquia ia me conquistar tanto. Na verdade, eu nem sabia que era uma franquia. Eu joguei esse jogo sem entender nada da história, e mesmo assim achei ele incrível. Desde a arte do jogo até os puzzles, que são super fora da caixa. Ou melhor dizendo, fora do cubo. E eu tenho certeza que se tu já jogou algum dos jogos, tu também pensou isso de eu não tô entendendo, mas eu tô gostando. E já que estamos falando sobre entender ou não, vamos entender a história desde o começo. 1700. Tudo começa em 1750, quando nasce uma mulher chamada Caroline, que, depois de alguns anos, se casa com um homem chamado Nicholas Eylander. Desse casamento nasceram 3 crianças, Jacob, Elizabeth e David, sendo o mais velho Jacob, nascido em 1775. Nicholas tem uma mãe chamada Margaret e um irmão chamado Gerard, e eles moram numa ilha chamada Paradise, ou Paraíso. Caroline estava trabalhando secretamente em uma caverna, a mesma do jogo Cubescape The Cave, sobre um tal elixir que poderia conceder uma iluminação, que é um termo usado aqui para se referir à imortalidade e sabedoria, sendo necessário 10 elementos para isso. Em 1781, para atingir essa tal iluminação, Nicholas, marido de Caroline, queria sacrificar o seu filho Jacob para o lago, sendo que o menino só tinha 6 anos nesse momento. Caroline conseguiu impedir que isso acontecesse e fez com que Jacob saísse da ilha. Então, Nicholas decide usar Caroline como sacrifício, queimando sua esposa em uma estaca. As memórias de Caroline estavam espalhadas por toda a ilha Paradise enquanto ela e acabaram ficando na forma de cubos pretos. Eram 10 cubos no total, e cada um tinha uma memória sobre um elemento necessário para o elixir. A forma como a qual Caroline fez com que ela se tornasse uma alma corrompida. Depois desse sacrifício, Nicholas pede ao lago pela iluminação, mas o lago recusa, assim caindo sobre a ilha 10 pragas, referindo-se às pragas do Egito contada na Bíblia. Rush Lake Paradise. Em 1796, 15 anos depois disso, Nicholas envia uma mensagem para seu filho Jacob, pedindo ajuda e informa sobre a de sua mãe, sendo que Jacob não lembrava sobre seu passado e o que aconteceu. Então ele vai à ilha e ajuda sua família a curar a maldição. Toda vez que ele tinha que curar uma maldição, ele tinha que encontrar um cubo preto e oferecê-lo ao lago. Então ele encontrou os 10 cubos e cada um deles mostrou a ele um pouco do seu passado. Depois de coletar os 10 cubos, Jacob sabia toda a verdade sobre seu passado, sua família e a de sua mãe, percebendo então que a sua família queria que ele fosse um sacrifício, mas já era tarde demais. Eles começam a cerimônia e o ritual, queimando Jacob próximo ao poço onde ele ofereceu os cubos ao lago. Enquanto ele estava sendo queimado, a alma corrompida de Caroline se junta a ele, e os 10 cubos pretos aparecem e revelam os 10 elementos necessários para o elixir da iluminação. Nicholas pede a iluminação ao lago de novo, e dessa vez ele aceita. Quando todos da família atingem a iluminação, se tornam criaturas semelhantes a animais, mas com roupas humanas, aos quais nos referimos ao nome do animal com um senhor ou senhora. As almas corrompidas de Jacob e Caroline se fundem e se tornam um senhor coruja. Nicholas se torna o senhor veado, Gerard se torna o senhor javali, Margaret se torna a senhora pombo, Elizabeth se torna a senhora fazão e David se torna o senhor coelho. 3 anos depois, em 1799, nasce Aldous Van der Boom, que é um irmão de William Van der Boom. Ambos são pessoas muito importantes para essa história. Rush Lake Paradise, 1800. Em 1859, os irmãos alquimistas Aldous e William Van der Boom descobriram a caverna onde Caroline estava trabalhando no elixir e descobriram sua pesquisa sobre o elixir da iluminação. Só que Aldous descobriu algo que William não sabia. Ao tomar o elixir, que também é conhecido como elixir da vida da é que ao bebê-lo pode ser que ele lhe traga uma vida imortal ou uma morte súbita. Ou seja, ou tu vive para sempre, ou tu morre
imediatamente. Eles tinham um laboratório de alquimia subterrâneo escondido que estava conectado às cavernas, então criam um elixir. Aldous pede para William beber primeiro. William bebe o elixir e... Mas Aldous, ao beber também, se torna iluminado, virando assim o Sr. Corvo, enquanto William se tornou uma alma corrompida. Então, um ano depois, James Vanderboom, sobrinho de William, é informado que seu tio em circunstâncias misteriosas. James era o único herdeiro de William, então ele herda a casa de seu tio em Rush Lake. Além disso, a alma corrompida de William gerou uma semente em 1859. Cubescape Roots. Em 1860, quando James chegou a Rush Lake, ele recebeu a mesma semente, provavelmente recebida como uma herança em sua mala, e a plantou. Depois de 5 anos, em 1865, James se casa com a sua namorada Mary, com isso tendo trigêmeos, Samuel, Emma e Albert, que nasceram em 1867. Em 1870, James encontra o diário de seu tio e descobre que William e Aldous tinham um covil escondido onde fizeram o elixir da vida e da morte. Antes disso, ele tinha encontrado de William, e seu coração foi usado como sacrifício. Então James encontra o covil escondido e recria o elixir e o experimenta em um cachorro. O cachorro bebe e nada acontece com ele. Assim, James também bebe o elixir e de repente. Mais tarde, no mesmo ano, ele recebe um funeral e sua língua é usada como sacrifício. Quando os trigêmeos tinham 9 anos, em 1876, Albert era motivo de piada porque tinha uma marca de nascença estranha na testa. Então seus irmãos decidiram pregar uma peça em Albert, fazendo uma colmeia cair sobre ele, o que deu a Albert uma cicatriz feia na cabeça, fazendo com que ele usasse uma máscara a vida toda, além de querer vingança sobre seus irmãos, querendo eles. Em 1884, Emma estava plantando algumas flores, e por algum motivo ela engravida de uma flor. Cubescape Arles. Em 1888, em algum lugar em um quarto em Arles, Vincent van Gogh encontra sua alma corrompida e a Cubescape Roots. Em 1889, Samuel conhece uma mulher chamada Ida Heisinger e se apaixona, e posteriormente se casa com ela. Enquanto isso, Emma, que engravidou de uma flor, dá à luz a Frank. Em 1891, Albert joga Frank, que tinha apenas 7 anos, em um poço para e se vingar da sua irmã Emma, que procura seu filho e não o encontra. Rush Lake Hotel. Em 1893, no hotel que foi construído na Ilha Paradise, o Sr. Coruja convida 5 hóspedes para passar 5 noites em seu hotel e jantar. Os hóspedes eram o Sr. Veado, o Sr. Javali, Sr. Coelho, a Sra. Fazão e a Sra. Pombo. O Sr. Coruja faz Harvey, em sua forma humanoide, para um convidado todas as noites e servi-lo como prato principal para os outros no dia seguinte. Então todos os 5 convidados o Sr. Coruja extraiu as memórias negativas e as transformou em almas corrompidas. Em 1894, as almas corrompidas dos convidados do jantar saem de seus recipientes e tentam Harvey. E Sr. Coruja usa seu poder para transformar Harvey em um pássaro para assim ele poder voar para longe. As almas corrompidas então vagam pelo lago. Cubescape Roots. Em 1896, Emma ainda não conseguia encontrar o seu filho Frank, então ela por causa da tristeza. Enquanto estava pendurada na corda, ela chorou e suas lágrimas foram usadas como sacrifício. Em algum momento entre 1889 e 1900, Samuel e Ida têm um bebê chamado Leonard, sendo que Albert também amava Ida. 1900, Cubescape Roots. Em 1904, enquanto os membros restantes da família Vanderboom tocavam instrumentos, Albert decidiu sequestrar Ida e Samuel, de alguma forma sem ser reconhecido por Leonard e Mary. Mary ficou chocada com o que aconteceu e, por algum motivo, seus dentes foram usados como sacrifício. Ao mesmo tempo, Albert pratica voodoo e Ida e Samuel, bonecas que se pareciam com eles, e seus globos oculares foram usados como sacrifício. Então, os membros restantes agora são Albert e Leonard, já que Mary, que era a namorada de James, 5 anos depois. Em 1909, Albert descobre que é ótimo em alquimia e usa o óvulo de Ida e seu esperma, além de um líquido verde que provavelmente é o elixir, para criar artificialmente sua filha em uma incubadora, chamando-a de Rose. Em 1914, Leonard vai para a guerra, a Primeira Guerra Mundial no caso, em sua bicicleta. Em 1918, Leonard volta da guerra ferido e perdeu seu pé. Seu pé é usado como sacrifício, mesmo que ele ainda esteja vivo. Em 1919, Rose se comunica com William Vanderboom usando um tabuleiro Ouija, dizendo a ele que ela o ajudará a ressuscitá-lo, sendo necessário para isso 3 relógios e 10 sacrifícios de 10 familiares. William vem coletando sacrifícios desde sua mas precisa da ajuda de Rose para completar o ritual, e ela concorda. Em 1920, enquanto Rose estava perto do poço onde Albert jogou Frank, ela viu uma mensagem que voou de lá. Era uma mensagem pedindo ajuda. Rose ajuda a pessoa que enviou a mensagem a sair do poço e descobre que era Frank Vanderboom. Frank então vai ao banheiro, toma um banho e corta um pouco do seu cabelo, que foi usado como sacrifício. Em 1926, Frank decide se vingar de seu tio Albert, ele e usando seu cérebro como sacrifício.
The Past Within, passado. Ainda em 1926, Rose, com 17 anos, encontra uma carta de seu pai, Albert, recentemente, onde é descrito como que dentro dos últimos meses ele construiu um dispositivo que permite o contato com alguém do futuro. Albert escreveu que mesmo que ele esteja essa não precisa ser uma condição permanente e pode ser revertida com a ajuda do futuro, mesmo que não haja necessariamente uma viagem no tempo aqui. Para isso, a Rose jovem, em cooperação com a Rose mais velha do futuro, coleta o sangue, a carne e os ossos de Albert, de 1926, e transporta para o futuro com aquele dispositivo, para assim ele poder futuramente renascer. Isso levando em consideração que ela deve deixar o quarto preparado nesse tempo para ajudar a sua versão do futuro. Depois voltamos para esse assunto. Em 1929, Leonard encontra um mapa que mostra o caminho para um tesouro, que estava escondido no quintal deles e descobre que era um relógio. Em 1930, Frank encontra uma carta deixada por sua mãe, dizendo para ele olhar para as estrelas. Frank faz isso e Emma fala com ele. Então Frank abre um baú no sótão e encontra um relógio. Enquanto isso, ainda em 1930, em algum lugar perto de Rush Lake, Dale Vandermeer nasce, mais especificamente 18 de dezembro. Ele vai ser importante para a história. Em 1932, Rose escava em um cemitério e encontra o último relógio que precisava. Em 1933, Rose faz um pequeno corte em seu próprio dedo, usando seu sangue como sacrifício. Em 1935, todos os sacrifícios para reviver William foram coletados, sendo eles o coração de William, a língua de James, as lágrimas de Emma, o dente de Mary, o olho de Ida, o olho de Samuel, o pé de Leonard, o cabelo de Frank, o cérebro de Albert e o sangue de Rose. Com isso, os três Vanderboom, Rose, Frank e Leonard, vão ao laboratório de alquimia de seu tio-avô e abrem um portão com seus relógios. A semente que James plantou se tornou uma árvore, cujas raízes permeiam o cômodo. E essa árvore absorveu os sacrifícios, e William Vanderboom foi ressuscitado como filha de Rose, Laura Vanderboom, que também conhecemos como a Mulher. Rose parece sobreviver ao processo, mas o destino dos outros dois primos é desconhecido. Sansara Room. Ainda em 1935, o jogo Sansara Room continua os eventos de Roots. Acompanhamos a perspectiva de William Vanderboom em uma vida após a se assemelhando com um sonho. Isso antes dele ser reencarnado como Laura, filha de Rose. Samsara é um conceito presente na religião hindu e budista, que significa o ciclo da e renascimento ao qual a vida no mundo material está ligada. No momento em que William está no processo de ser reencarnado, sua alma pondera sobre quais formas ele poderia ter sua próxima vida. Sua forma inicial é de uma figura distorcida preta, de um ser humanoide com pontos brancos onde seriam os olhos. Posteriormente, sua alma passa por outras formas diferentes sobre o que ele poderia se reencarnar a seguir. Um peixe, um tipo de lagarto, uma minhoca e um pássaro. Na fase do pássaro, o ambiente fica mais natural, com os horários do dia, mostrando que William está se aproximando do mundo real e da vida. Então ele abre mão dos itens que permitem acessar as outras formas já citadas, que seria recusar esses caminhos de qual forma reencarnar. Assim, ele pode reencarnar como um feto humano, um bebê que seria Laura, sendo segurada por Rose. Cubescape Birthday. Em 1939, Dale comemora seu aniversário de 9 anos com seus pais e seu avô. Sr. Coelho, em sua forma de alma corrompida, os pais de Dale, fazendo com que mais tarde ele quisesse se tornar um detetive de Sr. Coelho os pais de Dale para pegar a mesma pistola que Harvey usou para matar a Sra. Fazão. Isso para poder escapar de seu estado atual de uma alma corrompida. Portanto, ele precisa de um elemento de sua vida passada, sendo esse elemento a pistola. Com isso, ele volta no tempo para quando estava prestes a ser no hotel, em 1893, conseguindo de alguma forma não ser assim escapando do seu estado de alma corrompida. 1960, Cubescape Seasons 1. Em 1964, Laura tinha Harvey como seu animal de estimação e decidiu comer um ovo dele, assim tendo acesso a memórias de William Vanderboom em sua mente, já que Laura é a reencarnação dele. Cubescape The Lake e Harvey's Box. Laura ficou deprimida por causa dessas memórias e de quão negativas elas eram, assim decidindo fazer as malas e ir a Rush Lake, em 1969, para cuidar da sua saúde mental com a pesca que poderia fazer lá, levando Harvey junto. Ela vai para a cabana abandonada para pescar por um tempo, mas uma alma corrompida a atacou, também tentando atacar Harvey. A alma corrompida falha, porque ambos conseguem se defender, mas Laura volta para sua casa sentindo-se ainda mais deprimida. 1970. Os próximos acontecimentos se passam em jogos diferentes, mas na história acontecem ao mesmo tempo. Cubescape Seasons 2 e 3. Em 1971, Laura decide se cortando sua própria garganta. Já em outubro de 1971, Dale Vandermeer quer investigar a cena do crime na casa da mulher, já que os policiais não sabiam se foi ou... Ao investigar a casa, ele encontra um pôster sobre Rush Lake e fica curioso sobre o interesse da mulher ao lago.
Cubescape, caso 23, capítulo 1. Dale decidiu ligar para o número do jornal e então o Sr. Corvo, em sua forma humanoide, atendeu sua ligação, dizendo a Dale que seu lugar estava ocupado e desliga. Ao mesmo tempo, no moinho, Aldous, que era o Sr. Corvo na versão humana, morava ali e era casado com uma velha. Então a velha decidiu costurar a boca de Aldous para que ele não se transformasse no Sr. Corvo, sendo por isso que sua voz no telefone, em Seasons e no caso 23, é assustadora e estranha. I'm sorry. Your place is already taken. Então Dale ligou para o moinho e Aldous atendeu, e então fez o corpo de Laura se teletransportar da cena do crime para o moinho. Cubescape, teatro. De volta à casa de Laura Vanderboom, Dale decidiu investigar mais sobre Rush Lake e reuniu evidências, encontrando um teatro que era relacionado a Rush Lake. Dale encontra um homem chamado Robert Hill, mais conhecido como Bob, e suspeita dele sobre seu relacionamento com Laura. Bob amava Laura, mas eles terminaram, então Dale decidiu levá-lo ao departamento de polícia para um interrogatório. Cubescape, caso 23, capítulo 2 e 4. Em 1972, Dale investiga mais sobre Rush Lake e encontra 2 cubos em seu escritório, que foram deixados para Dale encontrar o Sr. Coruja. Dale encontra os cubos e desmaia. Seu corpo inconsciente se teletransporta para Rush Lake e o Sr. Coruja o teletransporta para a capela. The White Door. Em 1972, no jogo The White Door, podemos acompanhar Bob, que acordou em uma clínica psiquiátrica e perdeu a memória. A clínica tendo o nome de Porta Branca. É onde, teoricamente, se estuda a natureza das almas corrompidas. E talvez até tente encontrar maneiras de reverter a corrupção da alma sob o disfarce de uma instituição de saúde mental. Bob teve sua alma corrompida depois de uma alteração que Dale, Sr. Coruja e Sr. Corvo vão fazer no passado. Cubescape, The Mill. Enquanto isso, no moinho, Aldous decidiu extrair as memórias do corpo de Laura, tanto as boas quanto as ruins, fazendo com que ela se tornasse uma alma corrompida. De acordo com a carta do Sr. Coruja, extrair memórias dolorosas pode corromper a alma. A alma corrompida de Laura se liberta e mata aquela velha no moinho, além de tentar matar Harvey também. Aldous a convence a ir embora, e ela vai. Depois disso, Aldous vai andar de barco. Cubescape, The Cave. Enquanto isso, na capela, Dale acorda e encontra uma maneira de sair de lá. Ele vê o barco de Aldous de longe e sinaliza para ele se aproximar. Dale então corta a boca de Aldous, permitindo que ele se transforme no Sr. Corvo. Ambos vão até a cabana abandonada, onde Dale é deixado sozinho enquanto o Sr. Corvo vai para a caverna, a mesma onde Caroline fez a sua pesquisa. Dale é atacado pela alma corrompida do Sr. Cervo e encontra um elevador, dando um jeito de fazê-lo funcionar e conseguindo descer para o lago. Lá o tempo parecia diferente e suas memórias foram capturadas em pequenos cubos. Ele desceu para a floresta sobre o lago, onde o Sr. Coruja o estava protegendo das almas corrompidas. Dale então chega a um cubo / sala branca que aparece nos desenhos da caverna. O Sr. Coruja encontrou uma maneira de capturar a alma corrompida de Laura e a amarrou naquela sala / cubo com o Dale. Então o Sr. Coruja foi para a caverna. Aldous continuou remando seu barco até chegar à caverna. E lá encontrou o Sr. Coruja e aquele cachorro que se tornou imortal por ter bebido o elixir antes de James Vanderboom. Aldous conseguiu extrair alguns restos do elixir do cocô do cachorro e criou um elixir temporário, já que por algum motivo o elixir da vida da não dura muito. Então Aldous bebe o elixir e então o dá para o Sr. Coruja, que informa a Aldous que a jornada de Dale está prestes a começar. Cubescape Paradox. O Sr. Corvo vai até o submarino e desce o lago, onde ele coleta 3 memórias de Laura, cubos brancos e pretos, sendo o terceiro o cubo azul, que permite que você volte no tempo e mude o passado. Então o Sr. Corvo vai para a sala / cubo branco e vê Dale em uma máquina estranha, e Laura estava conectada a essa máquina. O Sr. Corvo ativa a máquina e Dale entra na sala do paradoxo. Essa máquina funciona como um daqueles óculos de realidade virtual, mas parecendo mais real. Dale entrou nesse novo mundo estranho, em um lugar onde ele viu versões alternativas de si mesmo. Inclusive, a Laura que vemos no Paradox está apenas na cabeça de Dale, assim como muitas das coisas que acontecem a partir dali. Dale entra na realidade alternativa e acorda em um quarto estranho, e tem 3 frascos, cada um com uma cor diferente. Ele decide beber o frasco azul, e então se torna uma alma corrompida e a Laura. Então ele reinicia na mesma sala e de alguma forma ele encontrou uma maneira de avisar a si mesmo para não beber o frasco azul. Dale então bebe o frasco vermelho, e então ele escapa da sala e encontra a Laura, e a vê sendo... Ele então encontra uma maneira de avisar a si mesmo para não beber o frasco vermelho. E é por isso que é chamado de paradoxo. E o fato de Dale ter visto várias versões de si mesmo confirma toda essa coisa de paradoxo. Então beber o frasco verde faz Dale... Isso é considerado um sacrifício para salvar Laura. Mas foi tudo um teste do Sr. Coruja, para ver se Dale seria capaz de se tornar o novo líder do lago depois do Sr. Coruja. Sendo essa a sua intenção o tempo todo. Então, depois que Dale bebeu o frasco verde, ele acordou e descobriu que estava segurando um cubo dourado, que o Sr. Coruja havia o entregado. E um elevador apareceu na sala. O que realmente aconteceu foi que depois que Dale bebeu o frasco verde, ele se libertou daquele dispositivo estranho, mesmo que seus efeitos ainda não houvessem passado. Mesmo ainda não totalmente consciente dos eventos do paradoxo, ele entra no elevador e sobe. Finalmente percebeu
percebendo o que realmente aconteceu e que os eventos do paradoxo eram falsos. Mas o Sr. Coruja ainda estava o testando e as memórias de Dale estavam espalhadas pelo lago. O elevador parou em uma memória, a do aniversário de 9 anos de Dale. Por ser um teste, Aldous encontrou uma maneira de se inserir a memória do aniversário de Dale, na forma do seu avô. Ou seja, o seu avô aqui é o Sr. Corvo, na verdade. Dale revive seu aniversário e Sr. Coelho sua família e rouba a pistola que foi usada para a Sra. Fazão, para poder voltar no tempo. Porém, dessa vez, Dale recebeu um presente do Sr. Coruja nessa memória alterada do seu aniversário. Esse presente era um cubo azul, o que permite que ele voltasse no tempo em apenas alguns minutos antes do Sr. Coelho para sua família. Seu avô, que era o Sr. Corvo disfarçado, procura pela pistola, e então o Sr. Coelho aparece e o Sr. Corvo atira nele. Então o plano do Sr. Coelho de voltar no tempo falhou, porque Dale voltou no tempo antes que o Sr. Coelho pudesse pegar a pistola e voltar no tempo. Assim, Dale conseguiu salvar seus pais e aquela memória sombria se tornou uma memória feliz. Ou seja, o cubo preto se transformou em um cubo branco. Dale continua o passeio no elevador, subindo. Houve outro teste, dessa vez em uma memória sobre o teatro, em 1971, onde Dale acusou falsamente Bob de ser o de Laura. O Sr. Coruja, na forma humana, com uma máscara de coruja, aparece como o apresentador de 6 peças que ensinam Dale sobre o lago. O Sr. Corvo, também humano, usando uma máscara de corvo, aparece em uma das peças. Ele aparece como barman e pressiona Dale a continuar preparando bebidas para Bob. Bob se tranca no banheiro e tornando-se uma alma corrompida. Depois disso, acontecem os eventos do jogo The White Door, que só aconteceu por causa dessa alteração no tempo. O passado parece mudar mais uma vez. Depois de todas as peças, Dale entra novamente no elevador. A alma de Bob observa enquanto ele continua subindo. Foi mais uma série de testes do Sr. Coruja, que Dale conseguiu resolver, aparecendo o elevador fazendo subir mais, até a parte de baixo do hotel. 1980. Cubescape Seasons 4. Em 1981, a alma corrompida de Laura, tendo escapado do moinho, encontra-se novamente na sala sem porta. Ela consegue construir uma máquina e encontra um cubo azul que permite que ela viaje no tempo e colete elementos do seu passado. Durante sua viagem ao passado, ela consegue se impedir de Harvey, e também se salva de ser atacada pela alma corrompida no lago. Finalmente, adquirindo todos os elementos, ela viaja no tempo mais uma vez, seguindo as instruções do Sr. Corvo por telefone para encontrá-lo no passado. Ela viaja de volta ao dia que encontrou o ovo preto e atende o telefone. Isso purifica sua alma e salva sua vida. The Past Within, futuro. Agora vamos falar do jogo The Past Within, em que 2 pessoas jogam ao mesmo tempo, sendo uma jogando com a Rose do passado e a outra do futuro, e uma vai ajudando a outra com os puzzles. Em 1984, Rose, com 75 anos, entra em contato com a sua versão mais jovem, como mencionado antes. Todo o contato feito de Rose de 1926 e essa de 1984 é feito através daquela caixa mencionada antes, que também é através dela que Rose de agora recebe os 3 ingredientes necessários para ressuscitar o seu pai: osso, sangue e carne de Albert. Ela trabalha com o equipamento de laboratório que tem disponível para completar o processo de ressurreição, usando as partes do corpo do passado que sua outra versão envia através da caixa. Fazendo todas as tarefas necessárias, a alma corrompida de Albert sai do seu corpo. Assim, ambas as versões de Rose continuam o processo de ressurreição. No passado, em 1926, Rose retira do defunto um dente, um frasco de sangue e uma orelha, enviando a partir da caixa para Rose do futuro, em 1984. O dispositivo cúbico contém uma memória do cômodo da pessoa do passado. Essa caixa é como se fosse um cômodo onde uma Rose de cada vez está dentro. Primeiro é a do passado e depois a do futuro. No jogo, isso é mostrado pela diferença de estilo. Quem está fora da caixa fica com o jogo no formato 3D, enquanto quem está dentro fica no formato clássico 2D. Além da diferença de estilo, também há um tipo de diferença de proporção de tamanho. Rose do passado envia, através da caixa, um dente do defunto para Rose do futuro, assim ficando um tamanho maior para ser quebrado e se tornar um esqueleto para a alma de Albert. O mesmo acontece com o pequeno frasco de sangue, que fica para o corpo inteiro, e uma orelha cortada do defunto, que junto de uma alquimia bem bizarra é transformada no corpo físico de Albert. Rose consegue reviver seu pai, que ainda tem a mesma aparência que tinha antes de... Mas Albert fala que ele e Rose, ambos em 1984, estão presos no cubo, caso na caixa que seria o cômodo onde eles estão. Eles conseguem sair do dispositivo ao usar um cubo dourado no passado, sendo segurado pela alma corrompida de Albert, e um cubo preto no futuro, sendo segurado pelo novo corpo de Albert, assim mostrando uma visão meio Inception, de um cubo dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Depois disso, aparece escrito: o ciclo foi quebrado, a lacuna foi fechada, o tempo não existe no lago, o futuro e o passado se misturam. Assim, ambas as versões de Rose se tornam uma só e passam a pertencer ao lago. Elas se encontram e se tornam uma árvore com flores.
Underground Blossom. Já no último jogo lançado, Underground Blossom, ou Florescer no Subterrâneo, ao longo de vários momentos na cronologia, é mostrado a partir do ponto de vista de Harvey, como ele, tanto em sua forma humanoide como de papagaio, cuidou de Laura e acompanhou toda sua jornada, desde bebê até adulta, a pedido de sua mãe Rose. No final, Harvey encontra aquelas duas Roses, que estavam unidas a uma árvore na floresta perto do lago. Elas dizem que Laura ainda precisa florescer. Assim, ela passa rapidamente por todas as idades que teve até parar na sua versão adulta, dizendo que agora ela pode viver outra vida, sem aquela dor, e que agora o lago pertence a ela, assim libertando Harvey para que ele possa viver o seu próprio futuro. Gente, enquanto eu gravava esse vídeo, lançou mais um jogo da saga, em que é uma homenagem aos 10 anos de Rush Lake. O show do mágico Sr. Coelho é pura imersão e cheio de easter eggs, desde cartas para coletar ao longo do jogo, até mesmo os desenvolvedores sendo personagens aqui. Foi uma forma muito interessante, tanto de comemorarem como de agradecer a todos os envolvidos, incluindo quem joga e acompanha essa saga. Dentro dos vários easter eggs, também é mostrado sobre o próximo jogo que vai lançar, Servant the Lake, que conta com um teaser secreto em um vídeo não listado que só pode ser acessado jogando o jogo do Sr. Coelho. Esse próximo jogo se passará na época em que os irmãos Aldous e William estavam criando o Elixir. Talvez esse vídeo tenha ficado meio confuso, mas ao meu ver a história de Cubescape é toda confusa. Mesmo antes de jogar os jogos para entender a história, eu já achava os jogos incríveis, tanto pela criatividade dos puzzles quanto pela arte, que por mais que seja simples, é única. Bom, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Comentem temas de vídeos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, e não se esqueça de se inscrever e me acompanhar nas redes sociais. Todas elas vão estar aqui embaixo. O meu nome é Estelmi e tchau!